Olá, sejam bem-vindos ao MLcast, o podcast da Associação Médica de Londrina. Eu sou a Mariana Guerin, da equipe de comunicação da ML, e hoje eu recebo o pediatra Donizete Dimer Jamberardino Filho, que também é especializado em nefrologia e nefrologia pediátrica. O Dr. Donizete tem MBA em gestão hospitalar, é professor do curso de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná e da Sociedade Paranaense de Pediatria e ainda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Atualmente é diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente da Academia Paranaense de Pediatria, diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe e coordenador do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do CFM. Além disso, ele está concorrendo à eleição do CFM Paraná pela Chapra 3, Responsabilidade e Defesa Médica. A eleição será nos dias 6 e 7 de agosto e a participação de todos os médicos é muito importante. Seja bem-vindo, Dr. Donizete. Eu começo pedindo para você se apresentar e contar um pouco da sua história. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade, assim, principalmente que o tema desse podcast são as eleições do Conselho Federal de Medicina. Eu, como já foi dito, sou médico pediatra, né, formado em 1977, portanto há 47 anos, sempre militando no ensino, assistência e defesa profissional, né? Então, nessa gestão do Conselho Federal de Medicina, nos primeiros 30 meses, eu fui o primeiro vice-presidente, né? Uma época conturbada, muito difícil, né? Mas o que nós realizamos de uma forma importante foi, nessa função de primeiro vice-presidente, junto com a comunicação do Conselho Federal, nós nos aproximamos do Conselho Federal de Farmácia para a elaboração de uma prescrição eletrônica que atingisse todo o território nacional, e nós também nos aproximamos do ITI, da Casa Civil da Presidência da República, para que o Conselho Federal de Medicina fosse considerado uma autoridade registradora. Com esse fato, ele permitiu uma redução de custos da assinatura digital de tal ordem que possibilitou o Conselho Federal dar gratuidade a todos os médicos brasileiros de forma permanente. Então, entendo ser uma grande contribuição dessa gestão. Também fui relator da resolução de telemedicina, que teve uma aceleração durante a pandemia, mais de 250 reuniões, um grupo muito grande participando, mais de 18 conselheiros participaram, coordenando reuniões com todas as 56 especialidades da Associação Médica Brasileira. Então, uma tarefa que foi muito feliz. Solicitamos a criação de um grupo também de trabalho para avaliação do ato médico na inteligência digital, sempre vendo toda a tecnologia como complementar ao ato médico. E, nos últimos 30 meses, eu me dedico à coordenação do SAEME, né, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, um sistema internacional. O Conselho Federal é reconhecido internacionalmente, como nos outros países, é o único do Brasil, e nessa tarefa dessa situação que é voluntária e gratuita, as escolas médicas se submetem a uma rígida avaliação, e nós avaliamos cerca de 96 escolas e 52 foram acreditadas. Esse movimento vem principalmente para mostrar à sociedade a recomendação dessas escolas e a nossa preocupação com a qualidade da medicina e a consequente proteção da sociedade. Ainda nessa gestão, somos coordenadores das câmaras técnicas de nefrologia e de pediatria. Então, tem outras atividades, mas eu acho que essas são as mais relevantes, né? E nesse contexto, por todo esse trabalho e experiência que nós temos, nós estamos pleiteando a reeleição do Conselho Federal de Medicina. Então, esse é o nosso perfil. Eu tenho um perfil agregador, um perfil de conciliação, mas um perfil de visão de longo prazo. E isso é muito importante nesse delicado momento do Conselho Federal,
onde está sendo assim atingido por muitas críticas, e nós precisamos preservar a imagem do Conselho Federal, pois um Conselho Federal de Medicina mais frágil, com certeza, a classe médica será também mais frágil. Então, essa a gente pode dizer que é a razão pela qual o senhor decidiu concorrer, então, ao A CFM. principal razão. Eu posso dizer assim, que hoje, entre as muitas ameaças, as duas principais são a invasão do ato médico, né, e essa questão da insistência do Estado brasileiro em formar médicos baseados só na qualidade e não na quantidade. Isso tem risco de levar a uma insegurança social. O que está sendo feito é uma irresponsabilidade. Eles triplicaram o número de vagas em 10 anos, de 14 mil para 43 mil. Nenhum país do mundo fez isso, nem mesmo o país mais mercantilista do mundo, mais capitalista do mundo fez. E o que aconteceu, então? Nós sempre abrimos escolas dentro de critérios sociais e epidemiológicos. Aí veio uma decisão política com a lei do mais médicos, no seu artigo 3º, e propiciou a abertura de mais 10 mil vagas, então 14 mil mais 10 mil. Nesse momento do tempo, os estabelecimentos de ensino viram que o curso de medicina seria uma oportunidade de sustentabilidade, e aí começou uma grande pressão que persiste até hoje. Então, hoje nós temos 390 escolas, segundo lugar do mundo, e temos uma fila de 190 pleiteando, que está sendo visto pelo MEC, e ainda assim o Estado brasileiro coloca mais 94 municípios, indicando que eles podem ter mais médicos. Então, nós já temos médicos suficientes, só que eles estão mal distribuídos, né? Estão mal distribuídos por quê? Porque há uma ausência de política de recursos humanos, de fixação desses profissionais, sejam médicos e outros, nas cidades de difícil provimento. Essa lógica deles de formar médicos em quantidade e deixarem para o livre mercado fazer contratação, tendo por consequência que principalmente os jovens médicos sejam contratados com vínculos precários, sem uma estabilidade, faz com que só prejudique um sistema de saúde que nós tanto defendemos, que é o SUS. Então, para defender um sistema socializado de acesso universal, há necessidade de uma estruturação, atenção primária forte, acesso das pessoas às especialidades e aos hospitais, isso dentro de uma rede integrada. Essa integração eles não fazem. Eles querem só formar pessoas, né, e colocarem no mercado numa satisfação, num nível de qualidade não desejável, né? Nós temos que pensar que nós queremos a qualidade médica como se fosse para os entes da nossa família, e nós temos que ter a segurança de ter um bom médico sábado à noite, né? Nós não podemos correr o risco, né, de num sábado à noite nós estarmos na mão de pessoas que eventualmente não estejam preparadas. Esse seria, então, um grande desafio, né, das entidades médicas nesse momento, né? Resumindo, Exatamente. então, essa questão dos cursos de medicina, dessa criação discriminada, dessa qualidade do profissional, né? Sim, eu acho que são muitos desafios. Veja, toda a regulação dos cursos de medicina ela estão no domínio do MEC. Então, o Conselho Federal de Medicina tem suas prerrogativas bem previstas em lei. Ele só consegue fiscalizar, supervisionar e julgar o médico formado, registrado no Conselho de Medicina. Então, isso é uma limitação. Se ele começar a receber médicos mal formados, ele vai ter muito trabalho, mas isso tudo bem. As consequências disso que são muito preocupantes. Então, veja só, o Conselho de Medicina tem essas 3 funções, de julgamento, fiscalização e normatização. A fiscalização ela é muito mais que os conselhos regionais, né? Então, o Conselho Federal é muito mais um órgão recursal de julgamentos e ele é normativo, né? Então, esse é o grande papel dele, e ele tem que ter uma grande comunicação com todos os parlamentares, porque eles que fazem as leis que possibilitam nossas melhorias, e temos que defender a medicina de qualidade. Nós não podemos defender uma medicina para uma pessoa de 2 níveis. Todas as pessoas, seja do sistema público ou privado, devem ter a mesma medicina. Então, é necessário essa conscientização e é preciso que nós nos defendamos.
esses atos todos, o que é muito temerário, né? Que essas reações sejam tardias, que essas palavras que eu estou falando, que agora repercute como uma coisa exagerada, mas se for nessa toada, em poucos anos, a principal causa de mortalidade das pessoas pode ser por decisões médicas, né? E aí sim, quando a sociedade perceber isso, oh, então vamos fechar a escola, vamos processar médico, isso vai ser um descrédito para os médicos, e descréditos em médicos é perda de confiança, que é uma coisa terrível, que é um grande remédio, a confiança entre o médico e seu paciente, e as consequências dos danos desse período, né? E acontecer o que teve nos Estados Unidos há mais de 100 anos, que é o relatório Flexner, quando várias escolas foram fechadas, né? E foi toda a educação americana teve um novo direcionamento, né? Nós temos esse fenômeno, né? Todo aluno hoje que entra na medicina, ele forma. É muito difícil alguém que não conseguiu formar. As escolas, mesmo avaliadas pelo MEC com notas baixas, 1 e 2, não são fechadas ou punidas. Então, as escolas não são fechadas, os alunos não reprovam. Isso é uma questão muito temerária. E aí cria-se até essa visão mercantil das escolas médicas, leva a uma lógica de mercado onde cada vaga hoje, quando um curso é vendido, o valor padrão é de 2 milhões por vaga de entrada. Então, um curso de 100 vagas, o valor, a princípio, é 200 milhões. Então, isso é uma coisa que atrai muitas pessoas sem outros valores e prejudica o ensino médico, porque eu, pessoalmente, defendo o ensino médico como uma área de interesse público, uma área de relevância pública, tal fosse uma concessionária d'água, uma concessionária de luz, porque eles dizem respeito à nossa saúde. Então, é algo muito valoroso que não pode ser colocado num balcão. Não pode. Isso é um erro gravíssimo e é uma medida, é uma política inconsequente, eu diria. Então, essa bandeira também deve ser feita. Eu acho que os riscos do médico mal formado são muito graves, né? Então, mas, da mesma forma, temos que defender também essa questão das outras profissões. Nós temos que fazer cumprir o que está previsto na legislação de cada profissão. Temos que defender o vínculo dos médicos, né? Eu acho que os médicos trabalhando num regime precário é algo muito ruim, muito instável, e principalmente agora, que a maioria dos médicos formados de forma crescente são médicas mulheres, que são tão capazes quanto médicos, mas elas têm, dentre as suas condições naturais, né, de ter uma estabilidade, de assim, ter uma família, de ter uma relação familiar natural e normal, né? Assim, então, nós temos que trabalhar por isso, uma legislação para isso, para que a mulher médica trabalhe e tenha seus direitos assegurados, principalmente, no tocante à gestação e outras ordens, e daí, para isso, sim, temos que falar em legislação. Nós não podemos aceitar que nossas médicas jovens trabalhem até o 9º mês, praticamente, e voltem a trabalhar com 30 dias, né, por seus vínculos precários. Isso é uma desumanidade. Eu acho que isso tem Doutor, que ser visto com atenção. dentro de tudo isso que o senhor está falando, já faz parte das propostas da chapa Responsabilidade e Defesa médica que vocês estão concorrendo? Se puder citar outras propostas dentro dessa chapa? Não, basicamente é isso. Eu acho que nós defendemos a qualidade da medicina, nós defendemos assim, a carreira médica, preferencialmente com vínculo. Ideal seria uma carreira de Estado, mas que tivesse pelo menos uma carreira pública federal ou estadual, porque as carreiras municipais só têm estabilidade nas cidades de grande porte, né? Eu vejo dessa forma. Nós temos que combater muito a invasão do ato médico, assim, os danos causados por pessoas inexperientes ou inabilitadas, principalmente nesses procedimentos estéticos, onde as pessoas caem em ilusões. Nós defendemos um exame de proficiência ao término do curso, ou seja, uma lei que
o médico, ao se formar, tenha que fazer uma prova para ele poder fazer seu registro. Isso também exige uma legislação, né? Então, que assim são essas metas assim que se destacam muito, né? Nós precisamos fazer com que os médicos sejam vistos como pessoas que trazem a própria beneficência e que trabalham com provas de evidências de ciência, né? Os médicos detêm conhecimentos, esses conhecimentos têm uma dinâmica do tempo, eles variam com o tempo, por isso que o médico tem um dever de atualização, e nesse sentido nós defendemos a formação médica, os programas de residência com uma outra bandeira. Defendemos, sim, que o médico residente seja mais valorizado, que a sua bolsa seja reavaliada e a sua carga horária seja compatível com essa dedicação. Então, nós também defendemos que os programas de residência médica, que hoje são um número muito menor que os médicos que formam, sejam reavaliados e bem estruturados. Então, o que nós queremos é a boa medicina e a proteção da sociedade e a justiça àqueles profissionais que se dedicam ao longo do tempo, dedicando, que estudam o curso de medicina 6 anos, mais 4 anos de residência médica, são 10 anos, que começam a vida produtiva com 30 anos, sejam reconhecidos e remunerados para tal. Então, essa é a nossa visão. E defendemos a tecnologia a serviço do homem, ou seja, seja inteligência digital ou telemedicina, não deve substituir o médico, sim, ela deve ser um ato complementar aos atos desse profissional. Doutor Donizete, eu queria saber de você sobre a importância de se dedicar ao associativismo. Na sua opinião, por que vale a pena participar das entidades de classe para o médico? Veja só, eu acho que é uma ótima pergunta, sim. No Conselho Regional, quer dizer, é uma lei que obriga o médico a se registrar, então todo médico ele paga a sua anuidade porque é um dever legal que está previsto em lei, ponto, né? Já a associação médica, ela cuida principalmente do conhecimento médico, da atualização científica médica. Então, ela não tem as características de uma autarquia, é uma entidade privada, né? Mas que tem uma missão importantíssima de levar o conhecimento e a boa prática médica. Quando você se associa a isso, você fica nesse ambiente de atualização constante, de uma postura reflexiva e crítica, porque, às vezes, todas as informações não são tão verdadeiras assim. O médico tem que ter esse treinamento, esse discernimento. Então, eu vejo que o associativismo é uma necessidade, eu acho que é um fortalecimento, e ele só traz benefícios, porque ele não é algo que é diferente do sindicato, que tem atribuições para defender direitos trabalhistas ou outros, né? A associação médica, ela cuida do conhecimento, da atualização médica e até pode atuar na defesa do profissional médico, mas sempre dentro da melhor medicina e da melhor prática médica. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o senhor poderia nos relembrar como que vai funcionar as eleições para o CFM? Quem que pode votar? Como será a votação? Fazer uma breve explicação para os médicos? É uma experiência nova, porque essa eleição ela é totalmente online, né? Então, isso não era assim antes. Então, ela deve acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, terça e quarta-feira, das 8 horas às 18 horas, 8 horas, e ela pode ser feita com o médico deve ter seu cadastro atualizado, que ele deveria ter feito até o dia 30 de julho, né? E ele vota, vão aparecer as chapas que estão constantes na hora lá para ele assinalar, ele deve fazer uma reflexão antes disso. É um sistema muito simples, ele entra no site do Conselho Regional de Medicina, né? E assim coloca lá eleições CFM, e vai aparecer
algo que é uma coisa muito didática para a votação dele. Então, é algo muito simples, né? E que deve ser feito. O voto é obrigatório a todo médico que até 70 anos, e depois dos 70 anos ele é opcional. E o médico que pode votar é aquele que está com o cadastro em dia e também esteja adimplente, né? Que esteja com as contas em dia. É isso, basicamente, é uma coisa muito simples. Doutor Donizete, eu agradeço a sua presença aqui no AML Cast. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem final para o nosso público. Veja só, eu acho assim, a iniciativa desta comunicação da Associação Médica de Londrina é muito louvável e ela tem valor em vários sentidos, seja num sentido político como esse, num sentido principalmente científico e no sentido de informação à sociedade. Então, eu parabenizo isso é muito louvável e deve ser estimulado. A medicina de Londrina sempre foi de muita qualidade, desde a sua fundação, ela é muito respeitada, né? E ela tem uma trajetória magnífica. Então, a Associação Médica de Londrina, por sua vez, faz esse papel com muita propriedade, com muita seriedade, e eu vejo que essa participação ela deve ocorrer nos vários sentidos. Eu queria ressaltar principalmente que nós não falamos porque o entrevistado era eu, por acaso, mas assim, tudo que eu falei é o meu pensamento junto com a professora Ludmila Seco, que é a minha parceira nesta chapa, uma grande parceira. Ela é professora da UEL, da área de ginecologia e obstetrícia, uma médica reconhecida em toda a região, dedicada, de alto nível, de altos valores pessoais, né? Uma família linda, e eu tenho muito orgulho de participar dessa chapa com ela, e ela representa muito o médico de Londrina, a figura da médica de Londrina, da médica que atinge seus objetivos em todos os sentidos. Então, eu queria fazer essa menção, que eu acho que talvez seja a mais importante da minha fala. É isso. Muito obrigada de novo pela sua participação aqui com a gente. E para os nossos ouvintes, a gente agradece, né, a audiência e a gente lembra vocês de sempre acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram e o YouTube e o Spotify da Associação Médica de Londrina. Até o próximo AMLcast.